Olá, bem-vindos ao SMEDcast de hoje, programa da Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, que neste ano de 2024 tem o objetivo de mostrar os projetos escolares tradicionalmente apresentados no final do mês de outubro. Eu sou Adriane Zorzi, secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves. Eu sou a professora Adriana Razia, coordenadora pedagógica. Neste ano, os projetos serão apresentados pelas escolas através de uma entrevista, com um olhar voltado à temática da Secretaria Municipal de Educação, rumo à sustentabilidade por espaços e tempos criativos e inclusivos. Os encontros serão divididos em 2 blocos. O primeiro bloco, voltado ao projeto norteador e os principais eventos de cada escola, sempre relacionados à identidade desta escola. E o segundo e último bloco será de perguntas rápidas, com respostas curtas direcionadas à percepção de cada direção de escola. Hoje, estamos recebendo aqui no nosso SMEDcast a Escola Municipal Infantil Jardim Glória. Temos aqui conosco a vice-diretora Aline Fragata e a professora Daniela Faé Berlanda. Bem-vindas, meninas, a este nosso SMEDcast. E hoje falaremos sobre o projeto Despertando Emoções, Sensações na Educação Infantil. Primeiramente, eu quero agradecer ao presente que vocês nos trouxeram, né? Presente relacionado ao projeto de vocês. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, nós que agradecemos o convite e em estar aqui nesse momento. Muito obrigada. O projeto de vocês envolve as temáticas sustentabilidade e sentidos do corpo humano. E a gente sabe que esses são fatores que contribuem muito para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças e também estão diretamente ligados ao contexto atual. De que forma as práticas pedagógicas entrelaçam as crianças e as famílias? Então, as atividades que nós realizamos sempre no espaço externo. Nós temos um espaço amplo, com grama verde, com árvores, e nesses momentos que as crianças estão nesse ambiente, elas aproveitam ao máximo. Então, nós buscamos sempre ofertar para eles propostas onde as crianças possam sentir, ver os detalhes e se emocionarem. Mas, principalmente, que as crianças sejam protagonistas das suas aprendizagens. O olhar do professor é fundamental, pois são momentos em que as crianças estão interagindo entre si e que acontecem as aprendizagens e muitas vezes nós precisamos retomar essa proposta. Eu vou citar um exemplo que eu mesma fiz uma atividade cozinhando no quintal e eles estavam mexendo, colocando serragem, colocando terra. E de uma hora para outra, senti a necessidade que eu vou precisar retomar essa proposta para que eles novamente tenham essa experiência. Então, muitas vezes a gente precisa retomar também as nossas propostas, né? Outra prática é a rotina. Desde que eles chegam na escola, eles têm a rotina. Mas a importância da rotina de sentar no chão, na sala, de fazer a roda, de olhar olho no olho, de explicar, de conversar como será a sua manhã. Em relação às práticas com as famílias, a gente relembra um momento que a gente construiu a colcha de tecido. Foi enviado para casa um tecido branco que as famílias poderiam fazer o quê? Um desenho ou uma escrita do nosso projeto, relacionado ao projeto e à vinda da escritora Eleonora de Medeiros para a feira. E o tema era: como podemos ajudar o mundo a ser melhor? E nesse momento a gente estava passando por uma fase bem difícil, que foi o desastre ambiental, e de uma forma ou de outra a gente plantou a sementinha da educação ambiental nessas famílias, porque a gente teve grande participação, grande retorno desses tecidos e foi montada essa colcha. E no momento que recebemos a visita da escritora Eleonora de Medeiros, foi exposta para que as crianças se sintam também no pertencimento desta atividade. E no momento da mostra de atividades também a gente pôde expor para que os pais realmente percebam a família que teve o significado. Então, foi através disso. Então, foi um trabalho maravilhoso, ficou incrível a colcha. E eu acho que são essas propostas que a gente tem que agregar cada vez mais, unindo a criança e a família. E a escola, né? E o interessante foi que as crianças chegavam com esse tecido na escola,
e muito engajadas. Eu fiz, eu ajudei, né? E nos entregavam. E quando a prof fala da questão da rotina, né? O quanto é importante na educação infantil sentar, olhar no olho e falar dessa rotina. A criança vai ficar mais tranquila, ela vai saber o que vai acontecer e não vai ficar perguntando o tempo inteiro: prof, o que vai ter agora? Agora a gente vai pro pátio? A gente vai tomar café? Não, ela já sabe a rotina. Então, o quanto é importante todos esses detalhes na educação infantil. Mas tudo isso acontece por causa do olhar do professor na sala de aula. A rotina, né, como vocês colocam, é muito importante. Mas ouvindo vocês, a gente percebe que o projeto, até mesmo pelo título dele, vai trabalhar muito com a questão dos sentidos, né? Como é que esses sentidos, como é que foram trabalhados e como é que eles podem fazer a diferença do desenvolvimento, da formação da criança na questão da sustentabilidade da sua formação como um cidadão? Então, a aprendizagem significativa, ela perpassa os 5 sentidos. Oportunizamos momentos em que as crianças aprimorem essas atividades, essas habilidades simples, através de propostas que abordem situações também simples, como observar um feijão crescendo lá no pátio, coletar a casquinha do caule da árvore, até mesmo caçar o tatu-bola. Gera uma explosão de emoções. E por quê? Porque eles estão experimentando e eles estão se enriquecendo com esse material. Então, tudo isso gera uma emoção para a criança. E, com tudo isso, a gente fala e a gente tem muito apoio da direção da escola, da supervisão, que as crianças realmente participem do pátio, que vão para o pátio, mas sempre com uma proposta, uma direção, e por isso que eles precisam da areia para brincar, para mexer na terra, para pisar na grama. Agora vamos imaginar sentir o vento no rosto. Como nós, se fizermos esse exercício, como nós nos sentimos? Muitas vezes vem muitos sentimentos nos nossos corações, no nosso coração, mas nós não expressamos. E as crianças? Se fizermos esse exercício com as crianças, como elas se sentirão? O que elas nos vão passar? Então, a gente fica imaginando e eles vão nos passar muitas emoções. E eles têm essa facilidade de nos passar, de se comunicar. Então, o que a gente consegue juntar são os campos de experiência com a sustentabilidade e emoção da criança, né? O emocional da criança. É fácil? Não é fácil, porque hoje as crianças estão atreladas a um amigo chamado telas, né? Que não oportuniza mais uma infância para essa criança. Então fica uma tarefa mais difícil, mas que a gente faz o nosso melhor, a gente dá o nosso melhor todo dia quando a gente está em sala de aula e com eles, seja no espaço interno ou externo da escola. E Maria Montessori dizia, né? A criança precisa aprender fazendo. Então, é isso que a gente tenta estimular as profs para que façam com as crianças, para que sentem, para que brinquem. E o mais interessante é que as crianças, elas falam essas emoções e percebem quando alguém não está bem. Se a prof não está bem, se o colega não está bem. Então, vou contar uma situação que aconteceu. Tinha um menino que estava com uma situação em casa muito difícil e ele estava muito triste. E o colega fez uma cartinha, fez um desenho e escreveu seu nome e entregou para ele. No momento que ele estava passando por toda essa situação, o colega foi lá e entregou essa carta. Uma carta que para ele representou muito, porque ele foi feito com muito amor, com muito carinho. E essa criança com certeza vai lembrar disso lá no futuro, porque ela vai olhar para aquela cartinha e vai ver, nossa, ele era meu amigo, ele me conhecia pelo olhar, sem precisar falar nada. E a prof conhece os seus alunos só no olhar, né? Nós, na direção, nós conhecemos cada um que entra olhando para ela e vendo, hoje ela não tá bem, ela tem alguma coisa. E a prof na sala tem que ter esse olhar. E quanto é interessante quando ela conhece os seus alunos e só no olhar ela percebe, hoje ele precisa de um colo. Hoje ele precisa vir aqui pertinho de mim porque ele está muito nervoso. E são essas situações que vão juntando essa questão da sustentabilidade, das emoções, dos campos de experiência.
Eu só vou fazer também um comentário que eu particularmente, eu trabalho muito com a roda e com a conversa. Eu deixo que eles falem, eu puxo um assunto e depois eles vão conversando, que é muito importante essa troca. Que às vezes é nesse momento, aconteceu tal coisa, foi através desse pequeno momento que para muitas pessoas não é interessante, mas a minha turma, eu posso falar desta forma, a minha turma, eu consegui sensibilizar para que eles realmente sentem no chão, a gente consiga conversar e orientar essas crianças. E eles têm essa necessidade de falar, porque em casa eles chegam, é a tela, é a televisão, às vezes é só um mamazinho e vai dormir, então eles têm essa necessidade de falar. E aí, quando a gente passa nas salas e vê o encantamento das crianças, nós nos encantamos por aquilo, porque eles olham para a prof, olham para as meninas assim, sabe, e suspiram, né? Então, como é lindo de ver isso acontecendo na nossa escola. E como é importante, né, quem trabalha com a educação infantil ter esse olhar, conhecer os seus alunos e proporcionar esses momentos. Isso dá tranquilidade para os profissionais que ali trabalham, para as crianças e principalmente para os pais, que também precisam se sentir seguros com relação à escola para poder ir para os seus trabalhos. Mas a Escola Jardim Glória atende crianças do berçário até o jardim, crianças pequenas. E nessa faixa etária, a gente sabe que elas se encantam pelo lúdico, pela magia, é característico dessa faixa etária. Como que vocês traçam e organizam estratégias para que, mesmo neste contexto, as crianças possam ser protagonistas das suas próprias histórias? Criando, ministrando, fazendo com que a criança se reconheça, que reconheça o colega como um amigo, que este, quando não está bem, consiga chegar até o colega e dizer se precisa de algo. Mas para que isso aconteça, é preciso olhar atento do professor. Ele faz toda a diferença e o professor precisa acolher, precisa abraçar, precisa ser firme, mas que perceba nas entrelinhas o que está acontecendo com o seu aluno em sala de aula. Então, nesse momento, se a gente souber orientar os nossos pupilos, ensinarmos a autonomia em pequenas e simples tarefas, desde colocar um calçado, guardar sua mochila, colocar um casaco, escovar o dente e trocar a colher pelo garfo. Falo agora pela turma do Maternal 2, né? Que eles já estão com o seu garfo, com a sua faca. E são pequenos detalhes que para eles às vezes parece que para nós na verdade, parece que é simples, mas para eles precisa concentração, precisa de atenção. E assim eles serão os protagonistas das suas histórias. E eles já são os protagonistas. Ouvindo, né, os relatos de vocês, de rotina, desse sentimento, desse olhar, da criança perceber quando o coleguinha está precisando, do professor ter esse olhar, né? Qual é o sentimento que surge de vocês quanto a esse projeto? Então, a alegria em ver as crianças saindo da escola felizes e contando para as famílias o que aconteceu durante o dia. E também a alegria em ver o quanto a nossa escola está rica em propostas significativas, em espaços brincantes para essas crianças. Mas sempre pensando que temos um longo caminho a percorrer, né? Estamos longe do ideal, mas a gente está no caminho. Eu tenho a satisfação do dever cumprido. Acho que esse ano foi um ano de muita descoberta, muitos desafios também. E eu saio com o ano dizendo, eu cumpri meu dever com gratidão, com as crianças felizes. Né? Acho que a gente consegue muita coisa durante um ano. Às vezes a gente diz, meu Deus, amanhã passou muito rápido. Né? Mas eu acredito que fazendo com amor, não só por fazer, mas fazer com amor. E a minha turma, eu posso falo pelas outras profs também, e a gente faz com amor. Porque se é só por fazer, não vai ter nenhum significado. Olhando para o futuro, que objetivos vocês idealizam para dar continuidade a este projeto? Seguiremos com o projeto, porque ele está tendo um resultado muito significativo para todos nós. Ele está encantando a todos. Nós conseguimos muitas coisas durante esse ano, muitas coisas concretas, e a gente viu a evolução das crianças. Mas a gente não pode parar
A gente precisa olhar, reformular, entender o projeto de novo e também entender as crianças que vão estar conosco no próximo ano. Para que sim a gente crie esses objetivos, né, e avance sempre mais. E nunca esquecendo, né, que as crianças são as protagonistas, né? Elas são os atores da nossa escola. A gente tá ali, sim, às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá irritado, mas a gente tem que lembrar que lá na escola nós somos as profs. Nós somos o espelho das crianças. E aí tudo vai valer a pena. Ouvindo, né, o relato de vocês, a gente percebe a importância de estarmos atentos, né, de trabalharmos a questão dos sentidos, porque aquele pé na grama verde, na areia, aquela brincadeira, o perfume das flores, o gosto do lanche, aquela atividade sensorial que foi feita, com certeza eles terão inúmeras memórias, né, da escola, sejam elas as que forem. Nós estamos terminando aqui a primeira etapa do nosso trabalho de hoje e nós partiremos para o bate-bola. Pensando em 2024, um momento especial. Primeiro dia na escola. Um desafio. Engajamento da equipe. Um aprendizado. Juntos somos mais fortes. Uma novidade. A horta. Algo para melhorar em 2025. Sempre podemos fazer melhor. Algo para repetir em 2025. Mostra de atividades. Um projeto em parceria com a Secretaria de Educação que vocês apreciam. Olhar atento, ciências para a vida. Um sábado letivo marcante. São João. Uma atividade pedagógica. A pedagógica de agosto, que trabalhamos com as emoções. Um dia especial na escola. O dia que fizemos o escalda-pés com as crianças. Uma atividade que foi destaque. A Feira do Livro e a presença da escritora Eleonora. Uma receita de lanche que faz sucesso. Omelete. Um desafio enquanto direção. Movimentar a escola para novos desafios. E para finalizar, uma alegria enquanto direção. Os olhos das crianças brilhando. Na verdade, não são só os olhos das crianças que estão brilhando, né? Eu fiquei observando vocês enquanto falavam do projeto da escola e os olhos de vocês também brilham. E é por isso o sucesso da escola, dos projetos, da horta, com hortaliças tão bonitas, né? E seja com a confecção do sabão, enfim, com esse trabalho dos sentimentos, dos sentidos, da sustentabilidade. Eu quero parabenizar a escola pelo projeto, pelo trabalho com os nossos pequenos, agradecer imensamente a presença de vocês hoje aqui e desejar muito sucesso, não só para 2024, para 2025 e para todos os anos que continuem fazendo projetos maravilhosos na escola. Parabéns! Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a Mante, Atmosfera de Negócios, pela cedência do espaço para que pudéssemos realizar as gravações do SMEDcast.